Bem-vindos de volta a mais um episódio especial do Real Talk com Cyrus Jensen. Hoje, novamente, recebemos o professor Robert Pape, um dos maiores especialistas dos Estados Unidos em campanhas aéreas e estratégia militar. E tem sido absolutamente uma fonte fenomenal de informações sobre essa escalada no Irã e tudo relacionado à guerra com o Irã. Professor Pape, como o senhor está hoje? Ótimo, obrigado por me receber. É um prazer, professor. Aprecio muito seus insights contínuos. Todos ao redor do mundo o conhecem pela armadilha da escalada, algo relevante para o governo dos Estados Unidos. Donald Trump tem estado profundamente envolvido nos últimos meses, e eu quero lhe dar espaço aqui para explicar um pouco mais sobre a armadilha da escalada. E realmente o mais importante agora é onde estamos nessa armadilha, porque eu acredito que isso está literalmente saindo do controle. Então, gostaria de ouvir sua avaliação enquanto estamos gravando isso no início de agosto. Agradeço novamente pela oportunidade de falar ao seu público. Uma armadilha de escalada ocorre quando um agressor usa principalmente o poder aéreo para atacar alvos e é taticamente bem sucedido. As bombas atingem os alvos. Aqui, as bombas mataram líderes e destruíram lançadores de mísseis. Mas o agressor se torna estrategicamente mais fraco. E o motivo é que o poder aéreo sozinho raramente vai alcançar esses grandes objetivos. Então, a armadilha da escalada não acontece só com o poder aéreo, mas às vezes eu chamo isso de armadilha das bombas inteligentes, porque a ilusão de controle que vem com as bombas inteligentes, nós temos apresentações em PowerPoint, pessoas fardadas com estrelas. E é verdade que as bombas vão atingir o alvo em 95% das vezes a menos de 1 metro do alvo. Nossas bombas de precisão acertam até uma cadeira. Isso cria uma ilusão não só de sucesso tático, mas também de sucesso estratégico. O problema é que isso é uma armadilha. Essa é a armadilha. E nós caímos nessa armadilha. Outros presidentes americanos também caíram nessa armadilha. Outros países, Putin também caiu nessa armadilha. Mas a armadilha em que estamos agora com o Irã, essa provavelmente é a armadilha de escalada mais perversa para os Estados Unidos da história americana, talvez até da história em geral. É tão difícil porque a cada mês que essa guerra continua, você viu o presidente Trump tentar uma nova estratégia tática. Primeiro foi o bombardeio de lideranças. Isso não derrubou o regime no Irã. Depois mudou para 6 semanas de uma campanha de bombardeio contra alvos principalmente militares. Esses são os lançadores. Essa foi a campanha contra os lançadores. E conseguiu. Obtivemos algum sucesso. Não fomos tão bem sucedidos taticamente quanto alguns poderiam pensar, mas mesmo assim, conseguimos destruir uma boa parte dos mísseis e lançadores de mísseis do Irã. E então passamos para... Mas isso não levou ao sucesso. O Irã também não cedeu aí. E então passamos para o bloqueio dos Estados Unidos, que novamente foi taticamente bem sucedido. Conseguíamos parar navios, conseguíamos até atacar navios. Mas isso não resultou apenas em fracasso estratégico, mas também em fraqueza estratégica. Agora, qual é a principal fraqueza em todos esses pontos? É o Irã tomando o controle de Hormuz. Em cada situação, o que aconteceu nessa guerra foi que, nos primeiros dias, o Irã revidou e usou drones e também minas. Ele efetivamente tomou o controle de Hormuz. E isso era totalmente previsível, Cyrus. Então, 3 dias antes das primeiras bombas caírem no Substack do Escalation Trap, eu publiquei o primeiro post chamado A Armadilha da Bomba Inteligente. E esse artigo é o resultado de 20 anos modelando o bombardeio do Irã. Eu faço isso todo ano na minha aula chamada Estratégia. Esse é o apelido dela na Universidade de Chicago. Eu termino essa aula na primavera com uma simulação de 90 minutos sobre o que aconteceria se bombardeássemos o Irã, as instalações nucleares e assim por diante. E eu venho fazendo isso há mais de 20 anos. Então, esses são os estágios que eu apresento. Estágio 1,
As bombas seriam taticamente bem-sucedidas. Estágio 2, o Irã retaliaria, tomaria o controle de Hormuz. Estágio 3, nós ficaríamos presos em um dilema de poder terrestre, onde teríamos que fazer uma escolha. Ou cedemos e o Irã se torna realmente uma potência hegemônica regional. Não é apenas uma questão de terminar uma guerra por Hormuz. O Irã tem agora uma enorme capacidade de se tornar muito mais poderoso do que jamais foi em sua história moderna. E isso realmente vai mudar a dinâmica da política mundial. Ou aceitamos esse resultado, ou teremos que lutar para reverter isso. O Irã não vai simplesmente desistir disso e eles não vão simplesmente pedir paz, porque o que está acontecendo aqui é uma mudança no equilíbrio de poder. É isso que significa se tornar estrategicamente mais fraco. E é por isso que o Irã não vai simplesmente desistir disso. Essa foi a previsão 3 dias antes das bombas caírem. E então as bombas caíram e literalmente tudo aconteceu. E depois, as medidas adicionais que o presidente Trump tomou, isso também está nas minhas aulas de estratégia. Eu ensino durante semanas sobre os limites das campanhas de bombardeio punitivo. As campanhas aéreas, os limites delas sem forças terrestres. Eu venho estudando e publicando sobre isso há 30 anos. Já dei aulas para a Força Aérea dos Estados Unidos, estratégia de seleção de alvos convencionais. Então, e também bloqueios econômicos, sanções econômicas. Tudo isso não é apenas um assunto com o qual eu tenho uma familiaridade superficial. Este tem sido grande parte do meu trabalho de vida por 35 anos. E eu mantenho atualizado. Não é só publicar um livro, colocar na estante e pronto. Mas nas minhas aulas na Universidade de Chicago, tenho o grande privilégio de ensinar pessoas realmente muito inteligentes. Assim, posso atualizar tudo de forma contínua. E é por isso que, na verdade, é uma das aulas mais populares da universidade. Ela apresenta estruturas para os alunos. E isso vale tanto para alunos de graduação quanto para doutorado. Alunos que eles podem usar não apenas para fazer uma prova e receber uma nota, mas também ao longo da vida. Se eles seguirem carreira no serviço público, como muitos fazem, se eles seguirem para o serviço militar, como alguns fazem, se eles fizerem doutorado, ou seguirem carreira acadêmica, ou entrarem no mundo dos think tanks. Tudo isso envolve também o setor privado, pois há áreas de gestão de risco em empresas como a United Airlines, que precisam melhorar suas estruturas para lidar com essas questões. Então, esses são os modelos que venho usando e que tenho usado há décadas, e eles têm sido extremamente valiosos. Também aconselhei todos os governos na Casa Branca de 2001 a 2024, novamente, sobre essas questões de escalada. Não, claro, nem sempre sobre a escalada do Irã. Essa é a única hoje. Mas houve muitas questões relacionadas à escalada nos últimos 20 anos. E esses são os frameworks básicos que desenvolvi e decidi apresentá-los ao mundo. E eu não fazia ideia de que eles seriam, que a repercussão seria tão grande. É realmente maravilhoso e às vezes é avassalador e é simplesmente incrível. Mas eu realmente acho que isso mostra que há uma enorme fome por profundidade e conteúdo de verdade. E eu estou fazendo o meu melhor para manter a comunidade do Substack aqui à frente dos riscos. Então, realmente isso é algo que me deixa bastante humilde e realmente uma grande honra estar envolvido nisso. Bem, professor Papi, quero dizer que é realmente uma honra poder entrevistá-lo para o nosso canal do YouTube e compartilhar sua mensagem com o mundo, porque eu realmente acredito que o senhor é o melhor especialista que nós temos, que pode realmente dissecar a verdade sobre o que está acontecendo no Irã e realmente abordar isso, sabe, de uma perspectiva favorável aos Estados Unidos. O senhor quer que os Estados Unidos se saiam bem, mas não teme dizer a verdade e reconhecer que estamos cometendo grandes erros. Há um padrão aqui, há mecanismos em jogo. E novamente, o senhor mencionou o seu Substack. Pessoal, nós vamos colocar os links para o Substack do professor Papi aqui embaixo. É um conteúdo fantástico para acompanhar. Se você realmente se interessa por esse assunto, e eu sei que sim, porque está assistindo a este vídeo no YouTube, eu quero que você tenha certeza de que está assinando o Substack do professor Papi. Vamos colocar esses links aqui embaixo. Mas, professor, o senhor sabe, já argumentou há muito tempo que essa guerra não é realmente sobre o Irã. O foco pode ser se os Estados Unidos ainda influenciam o Oriente Médio. Minha dúvida é, já passamos desse ponto? Esse é um ponto em que Washington não está mais no controle dos acontecimentos? Está simplesmente reagindo a eles?
Sim, na verdade, essa é uma das grandes consequências dessa guerra e o motivo pelo qual nunca deveríamos ter entrado nela. Isso não é apenas outro Iraque, não é outro Afeganistão, não é nem mesmo outro Vietnã. Essa armadilha de escalada é pior e terá consequências mais devastadoras do que qualquer uma que eu acho que já vimos na história americana. E a verdadeira questão aqui é, como eu venho explicando nos meus textos, é que a guerra do Irã de 2026 é o inverso da Guerra do Golfo de 1991. Então, quando a Guerra Fria terminou em 1991, a União Soviética recuou como um grande ator na política internacional por um bom tempo. E, claro, colapsou e se tornou a Rússia. Ponto, ponto, ponto. Mas não foi apenas o fim da Guerra Fria. Imediatamente depois, em 1990, Saddam Hussein tomou o Kuwait. E o Iraque, ele liderou o Iraque. E o Iraque tinha o quarto maior exército do mundo, 1 milhão de militares sob armas. E ele pegou cerca da metade deles e invadiu o Kuwait. Isso são 42 divisões. Eles tinham acabado de sair da guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos. Então, essas eram divisões endurecidas pela batalha. E não era só tomar o Kuwait, mas Saddam Hussein colocou suas forças bem na fronteira do Kuwait com a Arábia Saudita, basicamente ameaçando tomar partes da Arábia Saudita. Em outras palavras, isso unificaria todo o petróleo do Iraque, todo o petróleo do Kuwait e o petróleo da Arábia Saudita. Isso seria a temida hegemonia do petróleo. E o Iraque controlaria cerca de 22% do petróleo mundial. E perceba que isso é quase idêntico ao que o Irã efetivamente fez, mas em 1990. Os Estados Unidos travaram uma guerra. Ela começa em janeiro de 1991 e em 43 dias, uma guerra aérea de 39 dias, uma guerra terrestre de 4 dias. Os Estados Unidos expulsaram Saddam Hussein do Kuwait, a vitória mais impressionante que a América já teve, talvez de toda a sua história. Foi realmente uma vitória incrivelmente impressionante. E para você ter uma ideia disso, nós levamos 10 mil sacos mortuários para lutar nessa guerra. E quantos morreram? 147. Agora, nós não queremos que ninguém morra, mas poxa, nem nós percebíamos o quão poderosos éramos. Porque o que aconteceu naquela guerra foi que a América apresentou essa tecnologia de precisão que realmente não tinha sido mostrada antes. Essa foi a campanha de choque e pavor. Os caças furtivos, tecnologia de satélite, GPS. Tudo isso era novidade. Foi a revolução da precisão. Escrevo sobre isso no meu livro Bombardeando para Vencer. Na época, eu ensinava na Força Aérea dos Estados Unidos. Foi uma vitória impressionante. E não foi impressionante apenas para os Estados Unidos. Foi impressionante para todo mundo ao redor do mundo. Deixe-me usar a China como exemplo. A China não apenas observou esses eventos. Antes da Guerra do Golfo de 91, a China tinha 3,5 milhões de militares em armas. Após a Guerra do Golfo, reduziram para 2 milhões. Pense nisso. Por que eles abriram mão de tudo isso? Porque aquilo tudo não passava de alvos para o nosso exército de precisão. Não havia como enfrentar os Estados Unidos. Eles sabiam que precisavam se reinventar completamente se quisessem ter alguma chance de lidar com os Estados Unidos, país após país após país. Então esse era o verdadeiro poder unipolar dos Estados Unidos, o momento unipolar. E é por isso que aqueles governos europeus cortaram seus orçamentos de defesa. Porque pensaram, bem, os Estados Unidos têm dominância escalatória. Eles vão derrotar qualquer inimigo rapidamente. E não há custo. Essa guerra não tem custo para nós. Então por que eles iriam fornecer, você sabe, construir? E de fato, nos anos 1990, com essa incrível revolução da precisão, os Estados Unidos cortaram seu orçamento militar. Então, isso não foi só com nossos aliados europeus. E então nós, agora, nos anos 2000, tivemos guerra sem fim. Tivemos terrorismo, claro. Mas essas guerras, Iraque e Afeganistão, exceto pelos ataques de 11 de setembro,
diretamente, não houve um grande custo sentido pelo público. Então não houve uma recessão econômica nas nossas guerras sem fim. Houve recessões econômicas nos 20 anos das nossas guerras sem fim. Elas foram causadas pela crise dos empréstimos sem documentação, a crise imobiliária de 2007 e 2008. Mas isso foi... Então, o que aconteceu em 2026 com a guerra do Irã é o inverso de tudo isso. As novas regras do poder são: os Estados Unidos podem ser derrotados. Não são os Estados Unidos que têm dominância escalatória. É o Irã que tem dominância escalatória. Não são os Estados Unidos que têm a revolução da precisão e só o alto... Você sabe, esse complexo militar de alto nível, o Irã tem poder de fogo de precisão agora, e é barato, e pode ser produzido em massa. E pode ser produzido em uma escala maior do que os interceptores de nicho muito caros dos Estados Unidos. Então, o que é, e depois as consequências são enormes para os Estados Unidos, para o mundo, por causa do custo do choque para a economia mundial, que está apenas começando, ainda nem atingiu totalmente. Isso é o oposto da Guerra do Golfo de 91. Esta é a guerra que vai definir o declínio da hegemonia americana, não a ascensão da preeminência dos Estados Unidos. E já está criando vácuos de poder. Então Trump, na última semana, voltou a recuar, certo? Então ele fez várias ameaças e depois recuou, e essa é a quinta vez, pelo menos na minha contagem, pelo menos 5 vezes que eu posso documentar isso com precisão, e talvez tenha mais algumas. Mas o que aconteceu com essas guinadas é que isso representa uma paralisia estratégica dos Estados Unidos. Estamos presos numa armadilha de escalada. Trump está se debatendo num dilema. Ele está entre a cruz e a espada. Não há uma saída boa para ele. Mas essa paralisia dos Estados Unidos não significa paralisia para o Irã e outros atores na região. Eles não estão paralisados. Eles estão avançando para ganhar poder, tentando obter mais influência, porque à medida que o poder dos Estados Unidos diminui, isso cria um vácuo de poder. Vácuo de poder. E adivinha? Vácuos de poder não gostam de permanecer vácuos. Rivalidades de poder surgem para preencher esses vácuos. E é isso que você está vendo. É por isso que o Irã está se esforçando para ganhar influência, está iniciando ataques. É por isso que agora você vê os grupos aliados do Irã, vou citar os Houthis, por exemplo, fazendo coisas semelhantes, ataques semelhantes contra a Arábia Saudita. E então você vê a Arábia Saudita iniciando alguns ataques. O que você está vendo é um caso clássico de espiral. Esta é a fase de espiral da armadilha de escalada, Cyrus. Você mencionou, quando começamos, a sensação de que as coisas estão saindo do controle. Elas estão saindo do controle desde que a primeira bomba caiu em 28 de fevereiro. Agora só está crescendo. E um dos motivos de estar saindo do controle agora é que, à medida que a guerra se amplia e esse vácuo de poder continua existindo, mais atores estão se envolvendo e cada um deles pode usar a força de forma independente. Eles nem sempre ligam para os Estados Unidos para perguntar: "Ei, você se importa se fizermos isso ou aquilo?" Às vezes fazem isso, às vezes não. E isso é verdade para os nossos aliados, mas aqueles que não são nossos aliados, o outro lado, eles nunca nos ligam. Então, e isso não é necessariamente uma ação altamente coordenada, onde o Irã se tornou o grande manipulador, controlando cada ataque. Não é bem isso. O que está acontecendo é que temos um vácuo de poder. E nesse vácuo de poder, essa é a fase de espiral da armadilha de escalada. Cada vez mais atores estão envolvidos agora. São os Estados Unidos, é o Irã, é Israel, é o Hezbollah, são os Houthis, é a Arábia Saudita, são os representantes grupos aliados do Irã no Iraque. Então, o que você está vendo é essa fase. E isso está acontecendo porque essa guerra tem algumas características realmente únicas. E essas características são desastrosas para os Estados Unidos. E você está certo, eu sou um grande defensor da primazia americana, eu quero que a América seja o país mais rico e mais forte do mundo.
E o que está acontecendo é que isso, infelizmente, vai declinar com o tempo. Então, quando vencemos a Guerra do Golfo em 1991, isso não foi só uma vitória militar. Alguns acham que é só nisso que militares pensam. Não. Preparou o caminho para a era da globalização, o que tornou o comércio muito mais barato ao redor do mundo. O comércio, como fração do produto mundial, cresceu de 38% em 1990 para 62% em 2020. E isso é resultado desse poder americano preeminente, capaz de trazer estabilidade às rotas comerciais ao redor do mundo. E mais do que a estabilidade física, a confiança de que as coisas permaneceriam estáveis. É por isso que as taxas de seguro são tão baixas. É por isso que você podia ter operações comerciais just in time, em que, claro, agora mesmo, do lado de fora da minha casa em Chicago, tudo que eu preciso fazer é apertar alguns botões na Amazon e às vezes o produto chega em 4 horas. Quero dizer, pense nisso. Você recebe o produto direto na porta. É realmente impressionante quando você pensa sobre isso. Muitas vezes, por exemplo, você quer uma mesa e vai fazer uma mesa. Essa mesa é feita na Índia. Essa mesa é feita na Ásia. Então, é literalmente o caso de que quase todas as coisas que agora tomamos como certas dependem desse comércio global barato. Bem, isso vai ficar muito mais caro. E já está mais caro por causa do petróleo, da energia. As pessoas têm focado nisso. Mas isso vai se espalhar. Essa consequência não é só que a América perdeu o poder no Oriente Médio. Meu Deus do céu. Por que o presidente Xi e Trump fizeram uma cúpula? E o que o presidente Xi diz na cara do Trump? Você é uma potência em declínio. Certo. Bem, o que isso significa? Vácuo de poder. O que isso significa? Mais atenção. Alguém vai ocupar esse vácuo. E então, de repente, há muito mais nervosismo, por assim dizer. E o que isso significa é incerteza. E com o passar dos anos, há todos os motivos para esperar que essas consequências simplesmente se desenrolem. Professor, o senhor explicou brilhantemente. Destaco o ponto sobre o recuo de Donald Trump e o ótimo gráfico que o senhor compartilhou no Twitter, mostrando as 5 vezes documentadas que Donald Trump realmente recuou nisso. Neste fim de semana, disse que montamos o maior arsenal desde a Segunda Guerra Mundial e estamos prontos para atacar, inclusive, pontes civis, usinas de dessalinização, quero dizer, toda a infraestrutura. E então, claro, isso acaba sendo cancelado. Muitas pessoas estão dizendo que os mercados, você sabe, muita manipulação de mercado partindo da equipe do Trump. Mas quero perguntar sobre essa possível campanha de bombardeio. Supondo que Trump realmente siga adiante e lance a campanha mencionada, como isso seria na prática? Como seria o sucesso de fato? Seria realmente reabrir o Estreito de Hormuz? Ou os objetivos dos Estados Unidos, você sabe, já se tornaram impossíveis de alcançar? Vou responder a sua pergunta sobre sucesso em um instante. Só quero desenvolver rapidamente os 5 tacos e destacar um ponto. Que no X, você, é tão abreviado, é difícil desenvolver argumentos no X. Então, só quero destacar que nesses 5 tacos, que você verá que remontam até março, não é só que Trump não cumpriu as ameaças, perceba que o Irã ganhou cada vez mais poder. O Irã ficou mais ousado a cada novo taco. Então, essas pessoas, e é claro que é compreensível que elas foquem no impacto tático dos tacos sobre o mercado de ações. Isso significa manipulação de mercado? E pode muito bem significar. Eu não sei, mas também não tenho motivo para duvidar que há manipulação acontecendo. Mas tem algo mais amplo acontecendo também, que é o fato de que o Irã está ganhando confiança. Está ganhando confiança. Porque a cada passo, cada taco para o Irã, equivale à dissuasão exercida pelo próprio Irã. Isso significa que pode dar mais um passo. E se você observar a mudança do Irã de sobrevivência para ambição ao longo desses meses, onde está ganhando influência e usando cada vez mais na região. Eu acabei de mencionar os Houthis, por exemplo.
O que você está vendo é uma consequência estratégica negativa real do comportamento de TACO, que está reforçando tudo o que acabei de explicar. Agora, se falarmos sobre o que conta como sucesso, Certo. Então, não há dúvida de que o controle do Estreito de Hormuz está nas mãos do Irã. Essa é a questão central no momento, talvez até mais relevante que o programa nuclear, embora não considere isso totalmente descartado. Mas o que significaria sucesso? Sucesso significaria, como o presidente Trump está dizendo, que Hormuz volte ao normal, que esteja aberto da mesma forma que estava antes de 27 de fevereiro, que em 28 de fevereiro, o que significa o tráfego comercial normal passando por lá. Agora, talvez não precise ser 100% normal, 130 navios, mas pelo menos algo em torno de 100, sabe? 50 entrando, 50 saindo. Esse tipo de coisa diariamente. Isso é o que seria considerado normal. Agora, quem define isso, aliás? Isso não é definido pelo presidente dos Estados Unidos, embora ele ou ela, ou algum futuro presidente, possa dizer algo sobre isso. No final das contas, isso é definido pelos transportadores comerciais. São eles que têm que assumir o risco de passar por lá. E agora, há alguns navios saindo de Hormuz. Basicamente, eles estão escapando da prisão enquanto os guardas atiram neles. Certo, mas há muito poucos voltando. Então, não há uma fuga de prisão para entrar em Hormuz. A fuga de prisão é para sair de Hormuz. E você pode ver que pode ser arriscado tentar sair de Hormuz agora. Mas será que vai ser menos arriscado daqui a um mês? Veja, isso é muito... As pessoas acompanham isso pelo número de... E mesmo os que estão saindo são muito, muito poucos. Então, o que você está vendo aqui é que são os próprios transportadores comerciais que definem a vitória. Agora, é possível que os Estados Unidos possam abrir o Estreito de Hormuz para tudo voltar ao normal? O prazo relevante vai de agora até as eleições de meio de mandato. Não é entre agora e para sempre. Não é como dizem os planejadores militares. Só me dê carta branca por 10 anos e eu resolvo. É entre agora e as eleições de meio de mandato. E por quê? É porque se não houver progresso substancial para abrir Hormuz até as eleições de meio de mandato, temos motivos para crer que a economia mundial seguirá piorando, beneficiando politicamente os democratas. Eles devem ganhar uma ou ambas as casas do Congresso. E qual tem sido o grande mantra dos democratas? Acabar com esta guerra. Se controlarem as duas casas do Congresso, como poderiam encerrar a guerra? Da mesma forma que o Congresso encerrou a Guerra do Vietnã em 1974. Veja, muitos não sabem como a Guerra do Vietnã terminou. Sabem que acabou, mas não foi decisão presidencial. O Congresso cortou o dinheiro em 1974. Agora, levou mais alguns meses depois disso, porque ainda havia dinheiro no sistema para acabar totalmente com a guerra. No entanto, foi isso que realmente acabou com a guerra. Houve um encerramento, de fato, feito pelo Congresso. E o Congresso, no artigo 1 da Constituição, controla o orçamento. Ele também controla o poder de declarar guerra. Então, é aqui que está o verdadeiro período de tempo. Agora, entre agora e as eleições de meio de mandato, as chances de, eu acho, abrir Hormuz são tão ínfimas que chegam a ser zero. E por que isso? É porque o drone Shahed 136, que é a principal ferramenta que o Irã está usando para fechar Hormuz, é relativamente pequeno. Ele tem cerca do tamanho de um colchão king size. Isso não é do tamanho de um enorme Boeing 747. É do tamanho de um colchão king size. É relativamente barato. É feito com componentes muito parecidos com os componentes de celular, bem aqui. E ele tem um alcance entre 800 e 1.900 quilômetros. E eu vou usar o alcance menor aqui. Mas o que isso significa? Com um alcance de 800 quilômetros, é que o drone Shahed, de novo, ele tem mais ou menos o tamanho de um colchão king size. Esse drone Shahed poderia estar em qualquer lugar em uma zona de lançamento de drones de 800 por 800 quilômetros ao longo da costa do Irã, com Hormuz no ponto central, e ainda assim atingir aquele navio. Então, são 800 por 800 quilômetros. Isso é enorme. Uma vez e meia o tamanho da Califórnia. Uau!
E desses, quantos drones Shahed o Irã tem? Bem, eles certamente têm milhares. Há algumas estimativas de que eles têm dezenas de milhares, mas eles podem fabricar muitas centenas. Não são tão difíceis de fazer. E nós precisaríamos reduzir esse número para algo abaixo de 200. Essa é a minha melhor estimativa. Se eles tiverem 200, já é suficiente para formar enxames de drones e usar parte deles por semanas para fabricar mais drones. Então você realmente precisa reduzir esse número. Agora, isso é um problema de escala bidimensional. Mas é pior do que isso, Cyrus. Porque há montanhas enormes, chamadas montanhas Zagros, na maior parte dessa zona de 800 por 800 quilômetros. E nessas montanhas, você pode esconder esses drones, os drones Shahed, praticamente em qualquer canto e fenda. E, claro, debaixo das montanhas aqui. Então, de novo, isso é mais ou menos o tamanho do drone Shahed, do tamanho de um colchão king size, só que 2 vezes mais pesado. Não é? É aproximadamente 2 vezes mais pesado que um colchão king size. Então, você realmente precisa de 2 caras ou 2 pessoas para carregá-los, mas não precisa necessariamente de caminhões para transportá-los. Então, o que isso significa é que aquele problema de escala, lembra que eu disse que era 1,5 vezes o tamanho da Califórnia? Exceto que também é um problema tridimensional. Porque aqueles colchões king size poderiam estar em qualquer lugar. Naquelas montanhas. Eles não precisam ficar todos juntos e organizados para que a gente chegue, ataque e elimine todos de uma vez. Ok, eles provavelmente vão estar dispersos aqui. Então pense nisso como se as montanhas fossem como um arranha-céu. Como o edifício Empire State, exceto que as montanhas Zagros têm 10 vezes a altura do edifício Empire State. E aqueles drones, aquele colchão king size, pode estar no porão do edifício Empire State, pode estar no térreo, pode estar no 10º andar, pode estar no 17º andar. Você entendeu o meu ponto. Então, e você realmente tem que vasculhar isso. E você sabe quantos prédios Empire State cabem nessa área de 500 por 500 milhas? Né? 1.600.000. Caramba. É disso que estamos falando. 11.000 Manhattans. Esse é o nosso problema. É por isso que há caça aos drones. Agora, não posso te dizer que isso nunca poderia ser resolvido, embora eu tenha quase certeza de que provavelmente não será. Ok, mas certamente não será resolvido em 3 meses. No mínimo, é uma missão de 3 a 6 meses aqui. E pode ser que nem assim seja possível resolver, porque a escala é simplesmente grande demais para suprimir o Irã a ponto de conseguir a supressão de drones de que precisamos. Esse é o ponto fundamental. Acho que, na verdade, Ciro, essa é a grande questão que precisa ser trazida ao público, porque o público sabe que as coisas não estão indo bem, certo? Ele já tem alguma noção de geografia. Costumamos criticar americanos por não conhecerem geografia, mas muitos sabem onde fica o Irã e conhecem o Estreito de Hormuz. A dimensão do que estamos falando para abrir o Estreito de Hormuz. E você vê todos esses generais falando sobre como eles podem fazer isso, incluindo ex-comandantes do CENTCOM e outros comandantes em chefe, chamados de SINCs. Ok, vamos ver eles discutirem isso com mais profundidade aqui, em vez de só uma frase. Vamos realmente entrar nos detalhes operacionais aqui. E eu acho que quando você começa a olhar de perto os detalhes operacionais, aí você vê imediatamente que a escala é o problema. Não é uma questão de coragem do nosso pessoal. Não é uma questão de sermos inteligentes. Nós temos os melhores. E eu ensinei esses caras, cara. Meu Deus, eu só tenho admiração pelas nossas Forças Armadas. Sim, no nível tático, certo. Mas o que estamos pedindo para eles fazerem, essa é uma missão que é... Sabe, isso vai além, eu acho, de qualquer um. Não é só os Estados Unidos, está além das capacidades aqui. E é por isso que o Irã está em vantagem. E está ganhando cada vez mais essa vantagem. Porque cada ataque do Trump está convencendo todo mundo de que eles vão ter que ficar do lado do Irã.
Veja, quero dizer, o que eles realmente vão fazer? Digo, você ouviu recentemente, acho que foi ontem, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, disse: não, Irã, nós não vamos entrar nessa guerra. Não venha lançar seus mísseis contra nós. Ok? Isso é o sinal do que estou descrevendo. Não é porque existe uma afinidade ideológica entre a Grã-Bretanha e o IRGC ou a ideologia revolucionária do Irã. É justamente o contrário. Isso está acontecendo apesar das diferenças ideológicas aqui. Então, o que você está vendo é poder. Certo. O equilíbrio de poder é realmente o que está conduzindo tudo. E se não levarmos isso a sério, então todas essas ilusões ou delírios de como vamos adotar a teoria do louco. E só precisamos entender que isso nos faz sentir confortados agora, Ciro, ao pensar: mas vamos sair dessa, vai dar certo, somos os Estados Unidos. Sempre entramos em situações complicadas e saímos delas. Mas a forma como saímos delas não é de uma hora para outra, porque se fosse assim, nem estaríamos nelas. E em segundo lugar, não é enfiando a cabeça na areia e fingindo que esses problemas não existem. Nós começamos a reverter a guerra sem fim no Iraque depois de 3 anos inteiros de fracasso, ok? De as coisas só piorarem. Levou 3 anos. E eu estava aconselhando o governo Bush sobre isso. E levou vários anos. E mesmo assim, foi difícil fazer direito e realmente sair. De lá por outros motivos políticos, mas o ponto principal é que ao levar a sério os argumentos que eu estava apresentando e que outros também faziam na época sobre os problemas reais, foi isso que o governo Bush finalmente fez. E as coisas realmente melhoraram. Então as pessoas dizem: bem, por que você está falando sobre todos os problemas? Não, você não está. Essa não é a questão. Essa é a força dos Estados Unidos. Identificar os problemas. É assim que os Estados Unidos voltam a ser grandiosos no futuro. Enfiar a cabeça na areia? Foi isso que a União Soviética fez por 40 anos. E veja o que aconteceu com os soviéticos. Foi isso que Gaddafi fez por 40 anos, certo? Você começa a enfiar a cabeça na areia. Agora você não está só perdendo o império, mas também seu país. Sim, claro. Professor Pibe, tenho uma última pergunta antes de encerrarmos a entrevista de hoje. Novamente, agradeço pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Quero dizer que esta sessão é ótima para mim, pois aprendo com uma das melhores mentes. É uma honra tê-la em nosso programa e fico feliz em compartilhar essa mensagem com o mundo. Você comentou que devemos ignorar as muitas manchetes políticas e focar nos indicadores estratégicos. Por favor, fale sobre isso ao nosso público. Quais são 1 ou 2 pontos que devemos observar no futuro, já que essa armadilha de escalada segue fora de controle? O que você pretende acompanhar nos próximos meses? Sim, bem, há 2 coisas importantes para realmente acompanhar. A primeira é quantas vezes o Irã inicia o uso da força. Estamos tão acostumados a pensar que isso é olho por olho, ou que o Irã está retaliando. Nós meio que internalizamos essa ideia de que, bem, Trump começou essa guerra, Trump e Israel começaram a guerra, então, se ao menos eles parassem, então é só isso que precisa ser feito. O Trump só precisa parar de lançar ataques e a guerra acaba. A economia mundial é salva e assim por diante. Bem, como venho tentando explicar, o Irã está passando da sobrevivência para a ambição e também para a vingança. Então, a primeira coisa a notar aqui é que a iniciativa está partindo do Irã. Isso tem acontecido cada vez mais. Então, acho que as pessoas precisam prestar atenção nisso. E algumas pessoas simplesmente não prestam, porque continuam querendo, e eu não estou tentando livrar o Trump da responsabilidade. Não é isso. Você está me ouvindo? Eu não estou livrando ele da responsabilidade. Estou tentando entender o que está acontecendo. Precisamos entender isso. A segunda coisa é: nós realmente estamos retirando forças militares da região? Não quero dizer realocá-las de uma base de linha de frente como o Catar para bases mais distantes, na Jordânia, Israel e, pelo que estou ouvindo agora, até mesmo no Egito, talvez até na Turquia. Mas queremos saber se essas forças realmente estão voltando para casa. Porque esse pode ser o preço final que precisa ser pago para que haja qualquer chance de acabar com os ataques do Irã nos próximos 3 meses. É preciso que todas as tropas americanas saiam.
Eu não defenderia isso no momento. Eu gostaria de ver se ainda poderíamos desenvolver uma política de equilíbrio de longo prazo aqui. Mas a verdade é que esses dias estão rapidamente ficando para trás, porque continuamos cometendo erro estratégico após erro estratégico. E ao cometer esses erros, você precisa pagar o preço, geralmente em termos de poder. Sim, com certeza. Professor Pape, onde podemos encontrar mais do seu trabalho? Eu sei que mencionamos o Substack, vamos colocar o link aqui embaixo. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de informar aos nossos espectadores? Bem, o que talvez seus espectadores queiram saber é que, na verdade, eu acabei criando 2 Substacks sem querer. E como eu apareço tanto na mídia, ambos têm, e agora eu forneço conteúdo exclusivo em cada um deles. Então, tem o Substack chamado Escalation Trap, que realmente acompanha de forma detalhada a trajetória da guerra do Irã. E também tem o Substack do Professor Pape, que analisa mais as implicações globais. Então, quando eu falo sobre coisas como a perda da hegemonia dos Estados Unidos no mundo, a perda do império, o que isso significa para a Ásia? O que está acontecendo com a guerra entre Rússia e Ucrânia? Tudo isso está no Substack do Professor Pape. O Substack Escalation Trap eu estou realmente reservando apenas para coisas que estão acontecendo especificamente na guerra do Irã, que na verdade não são tão específicas assim, eu admito. Mas isso é porque eu realmente não consigo unificar os 2 Substacks sem destruí-los neste momento. Pessoal, uma vez que você está na mídia, Cyrus, e uma vez que esse cara criou, eles simplesmente se inscrevem aqui. E você não pode controlar isso, como provavelmente sabe. Aqui, o ponto principal é, agora estou fornecendo conteúdo exclusivo. Algumas pessoas vão assinar os 2, algumas vão escolher tudo certo. A cada 2 semanas, faço uma apresentação ao vivo em ambos, cada um com sua própria apresentação. E há outras. Então, há postagens exclusivas semanais, há apresentações ao vivo. E você pode ver que isso acabou sendo, sabe, eu ainda tenho que dar aulas no outono. Então, isso está se mostrando ser. Sabe, as pessoas acham que professores não trabalham muito. Bem, isso está virando vários empregos em tempo integral. Certo, você tem 3 empregos em tempo integral agora. Professor, vamos deixar os links dos seus 2 Substacks na descrição. Pessoal, confiram lá. Professor Robert Pape, da Universidade de Chicago, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos por acompanharem a entrevista. Cliquem nos links abaixo e até o próximo episódio.